Hello, vlog! Muito bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tava refletindo numa coisa esses dias, e como tem muita gente chegando aqui também, eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho muitos momentos de lucidez, assim, de... Sabe quando tem aqueles momentos de tipo, caramba, eu moro aqui, ou caramba, eu tenho isso, ou caramba, olha como as coisas mudaram. Eu tenho muitos momentos assim de reflexão e às vezes eu paro para conversar com meu marido e hoje eu resolvi parar aqui para conversar com vocês sobre uma dessas reflexões. A pergunta para iniciar o nosso vlog é: você é uma pessoa satisfeita? Satisfeita com a sua vida, satisfeita com o seu trabalho, satisfeita com onde você tá? E por que eu tô perguntando isso? Porque eu percebi que olhando para trás, eu também fico pensando muito assim no meu passado, sabe, na minha vida no geral. Eu sempre fui uma pessoa satisfeita. Sempre fui. E é muito engraçado eu pensar nisso, porque vendo umas fotos bem antigas, vocês sabem que eu morava no Rio de Janeiro, eu cresci numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro, e a minha casa era uma casa muito simples, como a maioria dos brasileiros. Só que tinha muita infiltração e chovia dentro da casa, e a casa era totalmente mofada. E hoje eu vendo as fotos disso, eu fico assim, gente, eu não percebia que a minha casa era assim. E pensando também, eu nunca fui triste ou chateada porque a minha casa era assim. Muito pelo contrário, eu gostava sempre de chamar minhas amigas pra ir lá pra casa, fazer festinha, não sei o quê. Minha mãe ficava super envergonhada e hoje eu consigo entender, tipo, porque ela não queria que as pessoas vissem a casa naquele estado, mas eu, Bia, criança, não via a minha casa naquele estado. Sabe, tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, todo mês eu pedi minha mãe pra gente ir no Amigão, ou quando eu tinha algum dinheirinho, tipo, eu recebia dinheiro da minha avó de presente ou alguma coisa assim, eu ia no mercadinho e comprava pote verde, lixeira verde, tudo personalizado pra colocar na casa, porque quando ia visita eu amava, eu arrumava a casa toda. E eu meio que criava uma realidade na minha cabeça que não era a realidade, mas eu fazia com que minha realidade, por mais que fosse uma realidade não tão boa para algumas pessoas, ser boa. Então, pensando na minha infância, no meu passado, eu nunca fui uma criança infeliz ou insatisfeita. E observe que insatisfação não tem nada a ver com acomodação. Não estou dizendo que você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo na realidade que você está, mas sim ser feliz com o que você já tem, porque a partir do momento que você for conquistar outras coisas, por você ter esse mood de felicidade, você vai estar feliz em absolutamente todos os lugares que te colocarem. E isso é muito engraçado. E eu tento sempre reforçar isso aqui em casa também. Porque, como eu falei, olhando essa realidade, eu vejo que eu nunca fui triste. Depois eu me mudei pra Tijuca, feliz. Vim pra cá, eu sou feliz, sou plena, satisfeita com as coisas que eu tenho. E isso não quer dizer também que nós não temos problemas. Eu acredito que você tenha, eu tenho. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou é que todo mundo tem problema. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser a pessoa que você mais admira no mundo, que você fala, nossa, aquela pessoa ali queria ser assim. E não tem nenhum problema você se inspirar nas pessoas ou na vida das pessoas. Mas saiba que essas pessoas também têm problemas. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a nossa adaptação, mesmo que rápida, foi muito intensa. Então, eu lembro que o meu emocional ficou muito bagunçado nessa época. E eu fiquei até com umas placas no corpo por conta do meu emocional. Porque para administrar tudo isso foi muito difícil, para conseguir alugar uma casa foi muito difícil. Então, teve as suas dificuldades, teve, ainda tem algumas coisas que a gente precisa resolver às vezes, nem sempre tudo tá linear. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de romantizar a minha vida. Mas observe que essa romantização não é fútil, não é só estético, não é algo que eu quero mostrar como se a vida fosse perfeita. É como eu vejo a vida. Por mais que tenha uns problemas aqui, por mais que tenha as circunstâncias aqui, como tinham também no Brasil, eu gosto de ver a vida dessa forma. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque, amiga, se você não estiver satisfeita hoje, onde você tá, com o que você tem, quando você atingir o que você acha que vai depender da sua felicidade, tipo, só vou ser feliz se. Só vou ser feliz se conseguir comprar, se conseguir estar lá. Se eu tiver essa vida, você não vai ser. Tenho uma coisa pra te contar, você não vai ser, porque a felicidade não tá em eu ter vindo pra cá, está em eu era feliz, eu sou feliz, eu vou estar feliz aqui, eu vou estar feliz onde Deus me colocar amanhã, no que eu for conquistar. Eu tenho vários sonhos, tenho várias vontades e não tô acomodada nessa situação, mas eu tô vivendo isso aqui. Eu tô feliz com isso aqui, eu tô feliz com o que eu tenho. Não é a maior casa do mundo, mas é a minha casa. Não é a maior sala do mundo, mas é a sala que eu amo, é a sala que eu tenho hoje. Então, tenham essa mentalidade também, porque às vezes eu compartilho aqui os vídeos com vocês, que as coisas parecem um filme, realmente parecem. Eu tô muito feliz, eu tô numa fase muito boa aqui. Mas eu quero que vocês entendam que você vai mudar a sua realidade.
Você vai romantizar a sua vida de forma consciente, não que tá tudo perfeito, você não vai estar sempre rindo o tempo todo, mas tenta sempre focar e inclinar para as coisas boas, para o que você já tem, para o que você já conquistou. Se você olhar 5 anos atrás quem você era e quem você é hoje, tenho certeza que já mudou muito, que já evoluiu muito. Mas às vezes a gente vive tanto nesse automático, nessa coisa de ai, preciso conquistar, preciso ter, preciso não sei o quê. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? E amiga, usufrui desse passo que você tá agora. Ai, Bia, mas eu tô nessa realidade aqui, não sei o quê. Nessa realidade eu tenho certeza que tem alguma coisa boa, principalmente você tá com saúde, você tem seus familiares, ou se você não tem, você tem outras coisas para agradecer e para prestar atenção. E eu vou incentivar sempre que vocês sonhem, que vocês realizem os sonhos de vocês, porque eu sou uma pessoa sonhadora, eu amo sonhar. E com todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui ou em qualquer lugar do mundo, eu gosto sempre de ver essas coisas boas, sabe? E isso parece muito, oh meu Deus, Alice no País das Maravilhas. Eu sei, meu marido às vezes fica até irritado comigo. Ele fala, Bia, não, mas não pode. Eu falei, não, vamos olhar dessa forma. Se isso aqui não deu certo aqui, isso aqui é isso aqui. E às vezes também eu não tô 100% positiva e ele já pegou um pouquinho isso de mim. E aí, nos momentos que eu tô mais assim, ai não, tipo, tô cansada, ele vem e me fortalece. Que você possa ser uma fortaleza também para alguém, que você possa contagiar e ser feliz onde você tá, porque eu tenho certeza que quando você conquistar o que você quer, você vai ser muito feliz, porque você já é, na verdade, você não vai ser, você já é. Então essa é a reflexão que eu quero deixar aqui com vocês. Hoje vai ser um dia bem legal, porque eu vou receber uma amiga da igreja aqui em casa, então eu vou fazer um cafezinho da tarde bem bonito, vou colocar uma mesa. E à noite vai ter uma confraternização também dos amigos lá da célula da igreja. Então ela vai vir mais cedo pra gente tomar um café, aí vamos fazer um bolinho e depois vai ter essa confraternização mais à noite e vocês vão acompanhar tudo comigo. Obviamente, agora eu tô vlogando a minha vida inteira e eu tô muito feliz que tem muitas meninas novas aqui. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade pra comentar, que eu vou ler todos os comentários, vou responder todos os comentários também assim que possível. E mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês, são maravilhosas. Acabei de chegar do ginásio. Eu decidi que dessa vez e pro próximo ano eu não vou acumular um monte de coisa, eu já falei isso nos outros vlogs também. E capinha era uma coisa que eu era viciada em comprar, então eu trocava de celular, pegava várias capinhas aleatórias pra ficar trocando a roupinha do celular. Quero ter uma capinha boa, essa aqui eu coloquei como reserva porque eu não consigo usar o telemóvel sem reserva. Olha o telemóvel, o celular sem capinha. E pedi uma da Apple, que era a que eu queria. Só que, gente, tá esgotado em todos os lugares aqui nas lojas. Então eu pedi online. Olha que bonita. Vamos abrir. Ver como é que vai ficar. E ela é toda de tecido. Nossa, muito perfeita. Vou colocar no celular. Eu comprei um tripé que é MagSafe, então eu consigo encostar o celular assim e colar. Essa aqui tá meio que atrapalhando, porque ela não tem. Deixa eu tirar bem devagar isso aqui pra ver como é que vai ficar. Meio. Pelos botões aqui, não. Ih, já conectou? Que maneiro. Olha que bonito. Eu vou ter que esperar as outras xícaras lavarem, que elas estão na máquina. Aí eu coloquei só uma aqui. Eu ia fazer um bolinho hoje, só que como vai ter a confraternização também mais tarde, e vai ter bolo, e a gente vai pedir pizza, então vou fazer um café bem minimalista mesmo. Coloquei ali pra fazer também cappuccino, vou trocar o leite. Panetone, que eu trouxe ali da padaria, ó, vocês que estão no Brasil, isso aqui é ouro em Portugal, porque é difícil de achar, agora nem tão difícil de achar assim, porque muitos mercados brasileiros têm e também esses mercadinhos locais estão colocando. Mas esse panetone, essa leva tá muito gostosa. Eu comprei no ano passado um, meu Deus, tava tão seco, tão seco. Mas esse aqui eu já provei uns 3 e eu sei que eles estão bem macios e gostosos. Então eu comprei pro nosso cafezinho. Aí comprei pão também, queijo, as coisas bem básicas mesmo, de café, né? E o bolinho não vou fazer por esse motivo, mas nos próximos cafés eu faço um bolinho que eu acho que combina super, né? Um bolo fresquinho, branco, de laranja.
mesa do café pronta. Coloquei aqui umas ameixas, um queijo cortadinho, geleia, sumo de laranja, manteiga, pães, panetone e vai ter o cappuccino. E eu coloquei aquela garrafa ali, mas nem coloquei nada não. Eu ia colocar um leite quente ou uma água quente pra chá, mas nem vou colocar. Quando ela chegar eu pergunto se ela quer. Mas olha, tá vendo? Pequenas coisinhas, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Poderia ter colocado só o pacotinho do queijo aqui? Poderia, mas aí a gente faz uma graça, entendeu? Olha como ficou bonitinho. Tá atrasado, não entendi não. Mas deixa fechadinho. Nossa, muito. Quanta vez. Amiga, coisa... Quanto mais rápido. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Isadora, Isadora, bolinho, parabéns. Olha, eu e Bia, tá? É brasileiro, gente? É. Eu vou comer costela primeiro. Ô, seu safado, vocês não são crente não, pô. Vai, filho, puxa aí. Não, Tá todo vocês... mundo comendo aí, ó, sem orar. Aí, ó. Vai, Arthur. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse alimento, Senhor, que faz com que ele se retribui e faz com que todos possam comer, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu, por esse dia, por tudo, Senhor. Amém. Amém. Arthur. Já pode, Arthur. Arthur é nosso orador oficial. Cara, tipo, Aumentou, pera. Primeiro eu tenho que comer de costela. Quatro, é o Cristiano. Caraca, vai ficar todo Ferreira Rafael. Peraí, agora que foi, ele pode pegar Não, Não, não. só essa daqui, né? Esse aqui daqui, é. Tu tá escolhendo. Pô, bicho diferente. Os melhores estão aqui. Eu, sou eu. Quem fica Ah, com eu vou querer esse. Tô brincando. Vai, filho, Quem pode fica- roubar. quem- Bia, eu vou ter que te roubar. Vai todo mundo. Beatriz esquentou, hein? Beatriz esquentou, hein? Bora que a gente vai ganhar aqui. Vai. A gente ganha bonito. É muito competitivo, mano. Não, a gente Ela vai. é. Ela e Rubinho, caraca, não dá não, mano. Quatro, família, vambora. Vambora. E Difícil, Não, Bia? Faz com os meninos. Presta presta atenção. atenção. Depois. Grávida. Barriga de grávida. Barriga de aluguel. Bebê. É, Bebê. Maternidade. Paternidade. Gestação. Paternidade. Casal. Genética. Isso. Genética! Muito Sou bom. eu, sou eu. Ai, Genética! gente. O meu time é muito bom. Tu para de gritar. Ela Ou é leu. genética O ou é homem falou, DNA. acabou. Ela leu, ela leu, ela leu. Rápido, tá bom? Vai. Ferver. Polvo. Fermentar. Tubarão. Cansado, morto. Fermentar. Pescar. Sentar, descansar. Formigueiro, Calor, formigueiro. fervente, calor. Fogão. Fogão. Chave. Marshmallow, marshmallow. Esqueça tudo. Polegar. Positivo. Positivo. Polegar. P. Polegar. Polegar. Pequeno polegar. Polegarzinho. Polegarzinho. Polenguinho. Pé de feijão. Ela tá fazendo bem. Tá vendo? Cresceu. Calma aí. Plantação. Polegadas. Que mais fácil que tem. Polegada é a medida. minha equipe é muito Vai, Arthur. bolegada. Isso é a parte homem. Vai. Pode ir? Sim. Foi. Correr. Dinheiro. Dinheiro. Mori. Depositar. Contar. Contar. Depois. Carteira. Investir. Ah! É o quê? Como é a cara da derrota, Rubens? Mano, Opa. continua falando, velho. Aulas Continua e falando, aulas de mano. trás. É o quê? É o quê? D. Multidão. Muito, Multidão. muito multiplicar. Multiplicar. Multiplicação. Multiplicação.
Pessoas. Bonitas. Moda. Modelos. Aplausos. São Paulo Fashion Week. Miss Universo. Show. Modelos. Pessoas. Desfile. Pessoas. Passarela. Desfile de moda. Pessoas Número. bonitas. Bonitas, lindas, É Multiplicar. uma palavra? Multiplicação. População. Popular. Popular. Pô. Escorre aí 6, Arthur. Calma. A gente quis dar um refresquinho. Posso ir? Pode. Tá aí o tempo? Já foi. Já foi. Ó, presta atenção que esse gesto todo mundo conhece. Dinheiro. 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 Italiano. Ah, Itália. Nós estamos Foi todo isso aí, esse gesto italiano, pá. Tu fez a menina igual esse Não, ó, aqui. dois, filha. E aí, quer seis Ô, agora? ó, dois. Não, elas estão assim, se cai número baixo, não querem. É assim. Afonso tá muito atentinho pro meu. Vamos muito. A Bia, ó, dois, Família. filha. É todo mundo agora? É. Ó, dois. É O2, calma aí. Eu também. Não, É né, prestar Fabiana? atenção Vai, como ele é Cristiano, doido. presta atenção que é tua mulher. É todo mundo, É é objeto. todo mundo, é Essa todo objeto. mundo. Foi? Não, olha pra cá. Ih, bora pra minha equipe. O que é isso? Unha. Jogar. Casar. Casal, casamento, matrimônio, Noivo. pai da noiva. Noiva. Matrimônio, casar, União. civil, Divórcio. casamento no civil. Noite de núpcias. Padre. O quê? Cerimônia. Lua de mel, pajem. Noivo, Ei, véu. noiva, Noiva. Coroa, Véu. coroa. Grinaldo, eu falei. É que é Grinaldo, foi pra... Devagar. Pode que eu vou. Tchau, tchau. Já estamos a caminho de outra feira de Natal. E hoje viemos a Oeiras para ver as luzes de Natal dos Jardins do Palácio de Marquês de Pombal. Uma amiga minha já foi no ano passado, falou que é muito lindo e vale a pena. E hoje é o primeiro dia lá, então se realmente for bom, já fica de indicação também para vocês visitarem. Só nessas ruazinhas aqui que a gente está andando, já tá lindo. Tudo iluminado, Bê. Está gostando de estar de volta a Portugal? Estou amando essa vibe, assim, quase inverno europeu, clima natalino, entendeu? Coisas boas. Nossa, tá muito linda. Olha logo aqui. Vai por cima, né, amor? Que lindo! Gente, que coisa linda! Obrigada. Vamos entrar. Muito! É que é. Vamos entrar agora. Já gostei. É por aqui. Já gostei do visual aqui. Muito lindo, olha, gente. Que perfeição. Boa noite. Pode entrar direto? Pode entrar? Trouxe a sua criança interior? Sim, claro. Ah, então vai. Olá, boa noite. Obrigada.
É meio um susto. Nossa, quem tem criança se diverte, né? Eu já tô apaixonada só com aquela parte ali que a gente viu colorida na frente. Gente, que fofurinha. E essa parte aqui já é muito legal e acontecem muitos eventos aqui durante o ano, de vinho, gastronômico, enfim. E aí essa de Natal eu tava doida pra conhecer. Vamos conhecer hoje. Olha, tem brinquedos também, pra criança escorregar lá de cima. Tem pista de gelo, os trenzinhos, muitas coisas. Arthur animado. Cadê o abraço? Tipo, a gente jogou futebol no vôlei. O cara me levou pra marcar um gol contra. Eu fiz a... Deixei que era bolha. Eu fiz assim com a bolha na deles de todo mundo. Aí quando eu fui chutar, eu fiz assim porque tava sem goleiro, porque o goleiro caiu. Teatrinho, árvore de Natal, presente. Não sei se já aconteceu e ainda vai acontecer. E aquela pastilha agora que eu vi. Eu acho que ele é para pessoas com medo. É artesanato. Área de artesanato, coisinhas pra comprar da feira. Ah, tem um espaço área ali do bebê também, ó. Deve ser com trocador, algumas coisas assim pra facilitar. E agora vamos entrar numa parte que é bem bonita também, bem espaçosa. E tem as barraquinhas de comida. Que gracinha! Amiga, que lindo! Detalhe, gente, tudo aqui gratuito, né? Exceto as comidinhas que você vai comprar, mas assim, brinquedos, pista de gelo, show acontecendo ali pra criança. Tem muita coisa pra criança, para as crianças adultas também, tipo eu. Mas acho que tá valendo muito a pena, porque é muito lindo. Tem também uns banquinhos aqui onde as pessoas ficam sentadas. Já vou virar pra mostrar a vocês. Barraquinha pra comer, ou seja, tudo. As crianças podem ficar brincando, os pais ficam aqui sentados. A noite tá bem agradável, então, muito gostosinho. Aqui é mesmo uma área gastronômica. E essa aqui tá cheia. É porque ela vai fazer a frente e você não bater. Compra pra nós, eu sou nós. Tem vários lugares pra tirar foto aqui. Tem ali também. Gente, é muito grande. Olha, parece parede, né? Tá. Esse não é
Calçando. Isso aqui é pra quê? Pra proteger a meia. É higiênico. Esquece, tá? Vamos de patinação no gelo. Porque eu sempre fui especialista. Tá dizendo que vai pegar o andador. Eu vou pegar o andador, que eu não sou obrigada também a ficar caindo. E a Camila tá Desse me tamanho vai derrubar as crianças todas. Pediu o negócio 46. 42. 46, fala a verdade. A patinadora de gelo aí. Que isso, profissional. Bora, cadê o carrinho? Vou pegar. Ah, sem carrinho, Renata. Eu vou dar tudo agora. Eita, ela dando tudo, galera. Não junta a perna. Bora, patinadora. Vrau, vrau. Mas fica muito baixo pra você. Nossa patinadora. Esquece. Ah, finge que eu estou. Calma aí, mano. Calma, tô evoluindo. Cara. Eita. Não pega. Não pega sem você aqui, tá? Isso é tudo que eu posso entregar no Brasil. O que achou, amor? Eu achei mágico mais uma vez. Não esperava que seria tão bonito. E de fato, assim, me surpreendeu. Muito legal. E também tudo gratuito, que eu falei aqui também no vlog. Na Wonderland as coisas não são gratuitas. Então tem essa coisinha. Lá é lindíssimo também. Mas aqui, pode ir em tudo. Fui até andar no gelo, quase caí. Fiquei com medo, não deu muito certo. Tem a magia do Tantal. Isso. Muito lindo. As ruas, olha que lindo. Tá tudo lindo. É bem legal, né? Que eles decoraram bem. Nossa, muito lindo. A gente acabou de sair do culto. Tá chovendo. Só que a gente vai almoçar. Aí coloquei meu cachecol aqui pra não estragar nosso cabelo, que a gente lavou o cabelo hoje. Pois cara. é, o meu já farofou todo. A gente vai lá comer num lugar que é muito gostoso aqui, que é Carioca de Limão o nome. E tem umas coisas bem brasileiras, sabe? Tem pinho. Eu fui lá uma vez com o Cris. Aí eu estou levando ela e minha sogrinha que tá aqui do lado. Dá oi, sogra. Pra conhecer. Apesar de a Laís aqui indicou pra gente, né? A gente não conhecia. Aí falou, pô, vai lá, não sei o quê. Eu já ouvi falar também. Eu não lembrava, mas o nome dele não me ajuda. Abandonou a carreira dele e assim, se voltou pro louvor. Hoje é feriado aqui em Portugal e semana passada também foi feriado na segunda. E eu tô aproveitando, né?
porque são dias mais tranquilos pro Cris também, e aí a gente pode passear e aproveitar e ver as feiras de Natal, que a gente tá com hiperfoco natalino. Semana passada fomos na Wonderland juntos, e hoje nós vamos a Cascais. Já fui com vocês também em Oeiras pra ver aquela lá do Palácio, dos Jardins do Palácio Marquês de Pombal. E hoje nós vamos a Cascais pra ver como que tá a decoração de Natal lá, porque me recomendaram, falaram que tá lindíssimo. Então vamos ver se tá lindíssimo mesmo. Tô só finalizando aqui o meu lip combo. Eu gosto sempre de passar o hidratante na boca antes de usar o lápis. O lápis que eu uso é o Cork da MAC. E eu tô viciada nesse lápis, acho que eu já falei isso nos 5 vlogs passados. Aí hoje eu tô pensando em colocar essa jaqueta preta pra combinar com o tom desse body que eu coloquei. Mas não sei se eu coloco algo mais puxado pro marrom ou pro preto. Acho que hoje eu vou numa vibe mais roqueira mesmo. Eu já coloquei também uma trança, esses brincos pratas. Não sei se eu coloco um cachecol, não sei se tá muito frio lá fora, vou descobrir quando eu sair. Mas esses dias, todos os dias praticamente eu tô usando cachecol e tá sendo tão bom porque fica tão quentinho o pescoço. E o look de hoje vai ser isso, calça jeans, que vocês não vão conseguir ver agora. E eu não vou prometer mostrar na rua, porque eu geralmente esqueço, mas se eu lembrar eu mostro. Vou colocar minha bota preta também. Bolsa, acho que eu vou usar aquela bag preta. E é isso, pronto. Estamos em Cascais. Gente, olha que lindo. A gente acabou de chegar aqui e tá vazio, porque hoje é segunda-feira. Então, normalmente as pessoas não vêm pra rua. Mesmo sendo feriado, acredito que elas estejam mais lá pra Wonderland, mais pro centro de Lisboa. Aqui é uma parte bem residencial. É o centrinho, mas aqui eu nunca vejo assim lotado, sabe? Agora eu vou virar a câmera pra mostrar a vocês como é que estão as coisas aqui. Eu tava falando com o Cris que aqui sempre tá impecável. As ruas estão sempre extremamente limpas em qualquer época do ano. Agora a gente tá no Natal, tá tudo iluminado. Mas na primavera tá tudo florido e eles decoram a cada estação, a cada época, né? Portugal, de norte a sul, a limpeza é impecável. Mas aqui em Cascais, toda vez que a gente vem passear, pode ser no verão, pode ser no inverno, Sempre tá muito limpo. as ruas estão sempre limpas, dá um aspecto assim, dá vontade de você passear aqui o dia todo. É muito né? bom. Você, Camila, o que você tá achando? Gente, tudo muito lindo, tudo muito chique, essa vibe europeia, entendeu? A gente só vai fazer essa programação agora, entendeu? É Natal até o Natal. Tem luz natalina, a gente tá indo A atrás. gente tá indo. A praia aqui do ladinho. É, tá um ventinho, né? Nossa, muito lindo, gente. Coisa maravilhosa. A praia aqui bem do ladinho. Por isso que essa região também é mais fria. Normalmente aqui tem barraquinhas. Mas eu acho que já fechou essa hora também. A gente chegou um pouquinho mais tarde hoje. Chegamos agora na Marina de Cascais. Aqui é uma área que tem lojas e também tem a parte gastronômica. Então tem vários restaurantes logo ali à frente. Vou mostrar pra vocês. Já estão fechadas por causa do horário também. Mas é uma área bem gostosa, sabe? Principalmente no verão, ó. As pessoas vêm pra cá, comem, bebem. Tem mesmo uma vibe muito boa. De manhã, uma vez eu e o Cris ficamos hospedados num hotel aqui pertinho. E a gente veio aqui almoçar e foi bem legal, sabe? Tava um clima ensolarado. E essa área aqui é muito boa. Cascais, no geral, gente, é muito bom. Cascais, Oeiras. É uma área de praia pra quem gosta dessa vibe mais praiana. Aqui é perfeito. Paulo Ralph Lauren. Aqui tudo são lojas.
Lojas chiques de decoração. Tem a parte de cima aqui também. Agora vamos entrar na parte dos restaurantes, que é esse segundo corredor à esquerda. Olá, boa noite. Tudo bem, obrigada. Boa noite. Sim. Muito obrigada. E a batatinha dele é muito bonitinha, né? Muito obrigada. Paramos pra jantar agora e nesse restaurante só serve um prato. Tipo assim, é o único prato que é o entrecoco com fritas. E aí tem os outros acompanhamentos, mas o prato principal e único é isso. Eu acho muito engraçado. A gente tava conversando aqui, né? Como o restaurante consegue ser bem sucedido só com um prato. E é muito gostosinho, gente. Vale muito a pena. Eu sempre peço a minha carne no ponto médio, que eu gosto de uma carne mais médio pra mal. E meus amigos aqui hoje gostam de médio pra bem. Eu li todas as recomendações de vocês de lugares para visitar em Portugal e fora de Portugal também. Me convidaram para a Suíça, acho que para Lituânia e outros lugares aqui, outras cidades, outras regiões, para ver as luzes de Natal. Só que, gente, tá passando muito rápido. Eu montei minha árvore dia 31 de outubro, tá? Pra aproveitar mais, só que agora já tá chegando o Natal, semana que vem já é dia 15 praticamente. Então acredito que não dê esse ano, mas nos próximos vou me organizar melhor também pra visitar. Vou tentar fazer o máximo pra conhecer todas as luzes disponíveis perto de mim, pelo menos, e mostrando pra vocês também. E os lugares que eu for conhecendo ao longo do próximo ano, que eu tô bem entusiasmada pro próximo ano. Vocês vão comigo, obviamente. Eu tô muito feliz, tem muita gente chegando aqui. E tem gostado do conteúdo e eu vou sempre ouvir vocês, então se quiserem ver alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários que eu vou amar e conhecer e compartilhar aqui com vocês, e também sobre minha vida, tudo.